E o assunto é como anda a tal reforma ministerial de Lula, que seria em janeiro, depois virou fevereiro, março, e agora a gente está em abril, quase no fim do mês, e muito pouco aconteceu. Guilherme Resch, temos expectativa de alguma movimentação após esses feriados de sexta e segunda-feira? Temos sim, Inácio, até porque após o feriado, né, está prevista a posse do novo ministro das Comunicações, né, solucionando então aí esse problema em relação à titularidade da pasta, né. Houve a demissão do Juscelino Filho, né, após aquela denúncia da Procuradoria-Geral da República por desvio de emendas parlamentares, e aí então foi anunciado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o novo nome, né, que é o Pedro Lucas Fernandes, atual líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, e essa posse está prevista para ocorrer no final do mês, depois do feriado de Páscoa, já até porque o Pedro Lucas foi um pedido dele, né, de acordo com a Gleisi, para que ele tivesse tempo ali para articular a sua saída, né, e até ver quem seria o próximo líder, né, quem vai sucedê-lo como líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. Então tem essa novidade, né, prevista aí, e aí teria essa solução em relação ao problema da titularidade do Ministério das Comunicações. Então a gente pode esperar que de fato ocorra, né, depois tenha novas reuniões entre o governo e os partidos, o próprio presidente Lula, para decidir aí qual ministério seria alterado, né, se continuaria com aquele partido ou se esse partido iria para outro ministério. Enfim, e além disso, eu apurei também recentemente que tá previsto uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com líderes também partidários, para discutir ali, até se aproximar, na realidade, uma tentativa do governo de se aproximar do Congresso, né, de manter uma boa relação, e é possível que nessa conversa também ocorra aí a discussão sobre a composição dos ministérios, né, as negociações, que se avance com as negociações em relação a eventuais trocas nos ministérios. Essa reunião estava dependendo da agenda tanto do Lula como do presidente da Câmara, Hugo Mota, né, não tem uma data ainda definida para que ela ocorra, mas já está bastante avançada, né, seria uma reunião nos mesmos moldes que foi feito no começo deste mês com líderes do Senado, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na própria residência oficial do Alcolumbre. Então também ocorreria na residência oficial do Hugo Mota, nesse caso, né, em relação aos deputados, e teria ali um caráter um pouco mais informal também, justamente como eu falei, nessa tentativa do governo de se aproximar dos partidos da Câmara e dos líderes partidários, mais especificamente. Rodolfo Borges, normalmente um governo convida para os seus ministérios expoentes de partidos que eles querem que sejam da sua base e que, portanto, votem dentro daquilo que eles querem. Mas a gente teve agora, por exemplo, a PL da anistia, alguns dias atrás, onde tivemos muitos votos daqueles que têm cargos no ministério. Isso é sintoma do desprestígio que é ser ministro hoje em dia ou é desprestígio de ser ministro deste governo em especial? Eu diria que é de qualquer governo do PT quando você não faz parte do partido. O PT tem muita dificuldade de dividir o poder e isso levou, lá na origem, primeiro o governo Lula, ao esquema do mensalão, depois levou o esquema do petrolão e agora leva a uma perda de valor, digamos assim, dos ministérios. O ministério tem valor se você tem poder ao comandar esse ministério. Se você só tem o recurso do ministério, já é alguma coisa, tudo bem, aí você consegue fazer seus gestos políticos para a sua base. Agora, o dinheiro, nesse caso, não é o bastante. O político, ele quer poder, ele quer dividir poder, ele quer compartilhar dos louros pelo que o governo faz. E o governo PT tem essa marca, o partido tem essa marca, e ele passa para os governos. Então, isso ocorreu tanto nos dois primeiros governos Lula, como também no governo da Dilma e agora no terceiro governo Lula. Com a diferença agora, que é muito pior nesse terceiro governo Lula, que além de terem ocorrido vários esquemas nos outros, que tiraram vários petistas aí do rol possível de convivência política, e agora alguns deles estão voltando, né? O José Dirceu está voltando, vai querer ser deputado. Nesse governo Lula já tem um desgaste muito grande. E aí a impressão que fica é que eles se elegeram com esse discurso da frente ampla, tinha vários partidos juntos, que estavam ali contra o Bolsonaro, naquele discurso a favor da democracia, mas quando o governo começou, o mesmo problema de sempre reapareceu. Os ministros estão ali, mas é como se eles não estivessem. A base ela não responde ao fato de o partido ter um ministro do lado do Lula. Porque esse ministro, no final das contas, ele não se sente exatamente do lado do Lula. E mesmo quando ele se sente, como o caso do Celso Sabino, que fez gestos recentemente para o Lula, o partido dele não se sente. O partido está fragmentado. União Brasil, PSD,
esses partidos não têm a unidade que o governo gostaria que eles tivessem para, ao negociar com o partido, todos os deputados e senadores do partido estivessem juntos. Isso é muito mais difícil hoje. No caso do União Brasil, que a gente tratou aqui, o partido está cogitando fazer uma fusão com outro partido, com o PP. E aí fica mais difícil ainda, porque se já não tem unidade e o União Brasil já é a junção de outros partidos e tem dificuldade de se entender com os parlamentares e os membros que estão lá hoje dentro já, se tem uma conversa para fazer uma nova fusão, fica mais difícil ainda se entender e conseguir essa unidade. Então, resumindo o meu argumento, já é muito difícil para o PT conseguir essa unidade porque ele não tem esse caráter de dividir o poder. Ainda mais, fica mais difícil agora, porque os partidos, eles próprios, têm também menos unidade interna. Então tem vários grupos diferentes dentro dos partidos e alguns estão... dentro do mesmo partido você tem gente alinhada com o Bolsonaro e tem gente alinhada com o Lula. E aí como é que você vai convencer alguém que foi eleito com a agenda do Bolsonaro, que defende a anistia para os condenados do 8 de janeiro, que tem agenda de arma, outras coisas assim, que ele vai votar com o Lula? Porque se ele fizer isso, provavelmente no próximo ano, na próxima eleição, ele não vai conseguir se eleger. Então, para fechar, é difícil para o PT, sempre foi, porque eles não gostam de dividir poder, e está muito mais difícil agora, porque os próprios partidos também estão divididos. Uma última pergunta para você, Guilherme Resch. Quanto mais o Lula demorou para anunciar a reforma ministerial, mais a sua popularidade foi caindo. Portanto, está mais caro ele conseguir convencer alguém a ser ministro dele, numa base já bastante infracionada, como disse agora o Rodolfo. Ele não percebe, o governo não percebe que quanto mais ele adiar, mais pesquisas vão sair mostrando que eles estão enfraquecidos e pior fica para compor um novo ministério? Exatamente, né, Inácio? Eu acho que o governo não contava que a sua popularidade iria caindo, assim, né, com o passar do tempo, mas é isso, de fato, como você falou, dificulta agora para que os partidos aceitem participar do governo, né, e se aceitarem, vão pedir um ministério com um orçamento maior, por exemplo, né, vão talvez aumentar ali a sua demanda, né, por uma pasta que dê mais protagonismo, né, de fato, para o partido, que dê mais possibilidade, de fato, de melhorar a imagem desse partido participando do governo Lula, né, porque eles vão colocar na balança isso, né, tanto os líderes, né, os presidentes dos partidos, se vale a pena participar, né, por que valeria a pena participar, continuar participando, como em relação ao próprio União Brasil, como nós falamos, e outros partidos que já estão aí com algum ministério, né. Enfim, de fato, realmente dificulta para o governo essa passagem do tempo, a popularidade caindo, e os ministérios vão colocar na balança aí se vale ou não a pena participar do governo Lula. Muito obrigado. E agora vamos falar sobre um dos destaques desta semana. Na segunda-feira, nós noticiamos a perda do escritor peruano e ganhador do Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, que infelizmente faleceu aos 89 anos. E aí eu já pergunto ao Rodolfo Borges, que é uma pessoa que sempre lê, tem uma cultura muito interessante, uma pessoa muito bacana de conversar sobre esses assuntos, qual é o grande legado do Mário Vargas Llosa para a América Latina? É curioso isso, né, Inácio? Porque ele ganhou o Prêmio Nobel e é incontestável a qualidade do que ele escreveu. E é uma obra também muito longeva. E ele estava escrevendo até pouco tempo, assim, estava publicando até pouco tempo. Então, assim, é vastíssimo. E até o Duda Teixeira comentou aqui no início da semana que realmente é curioso a gente ver como, na hora de celebrá-lo, as pessoas que escreveram texto escreveram sobre livros distintos. Então, assim, não tem aquela coisa, por Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Né? Tem obras que algumas elas representam o escritor. No caso do Vargas Llosa é difuso, está espalhado. Agora, a ironia para mim é de que, assim, ele, para além do escritor, do romancista, ele se estabeleceu na América Latina como uma figura única. Durante ali a década de 90, e o início desde a década de 90 para cá, mas principalmente naquele início ali dos anos 2000, quando se estabeleceu na América Latina inteira, e aqui na América do Sul principalmente, esses governos de esquerda. Ele se tornou a voz mais relevante contra isso. Ele se tornou o liberal latino-americano, né? Ele se tornou esse modelo. Com a importância também, a relevância de não se engajar em governos de direita que não valiam, com os quais não valia a pena se engajar.
Então, ele serviu dessa referência liberal para a América Latina como ninguém mais. E eu acho que esse legado, principalmente, é o que vai ficar, para além da obra, naturalmente, que a gente merece ser celebrada. Acho que está todo mundo agora buscando, relendo livros dele, ou descobrindo livros que não conhecia, descobrindo até, né, os mais novos, descobrindo a existência dele. Mas tem um legado político do Vargas Llosa para a América Latina, recente, que eu não consigo ver um par assim, alguém que rivalize com ele nesse campo. Ele tentou ser presidente, ele se candidatou à presidência do Peru, ele perdeu para o Fujimori, e até estava a Keiko Fujimori, que foi a filha do Fujimori, estava celebrando também o Vargas Llosa nesses dias, né? Essa hora, o Gabriel Boric também, o presidente chileno de esquerda, também celebrou, porque tem alguma coisa ali do Vargas Llosa que realmente ficou para cima dessas batalhas ideológicas, né? Ele realmente tinha uma integridade intelectual que é o que colaborou para que ele virasse essa figura de referência na América Latina, que realmente não tinha par. Durante o tempo que eu trabalhei no El País Brasil, que teve aqui a redação no Brasil, era eu quem editava a tradução dos textos do Vargas Llosa e toda vez que chegava de 15 em 15 dias do domingo para editar o texto dele, eu achava maravilhoso porque escrevia muito bem, tinha uma cultura vastíssima e foi sim, e vai continuar sendo uma figura muito relevante.